Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, professor do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá, tá? Então aí na tela algumas regras de conduta no período de aulas remotas. Você pode pausar o vídeo e ler com calma, e também você encontra esse material lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar continuidade, né, à nossa disciplina de álgebra linear e mais especificamente ao nosso conteúdo de transformações lineares, tá? Então a gente vai continuar esse conteúdo. A gente viu já definições e exemplos, certo? A gente já viu na aula anterior o que seria os conjuntos de núcleo, imagem e algumas propriedades também. E no finalzinho da aula a gente viu o teorema da dimensão, tá? Na verdade a gente só enunciou e hoje a gente vai ver mais a fundo, né? Algumas consequências desse teorema que é tão importante, ok? Então, bem, aqui só para relembrar, né? A gente tem o que? Esse é o teorema da dimensão, que diz o seguinte: se V é um espaço de dimensão finita, tá? Então V é um espaço de dimensão finita. E aí a gente tem uma transformação de V em W, que é uma transformação linear, tá? Então, a gente tem essa identidade, né? Que é a dimensão do núcleo dessa transformação somado com a dimensão da imagem dessa transformação T. Ela vai ser exatamente igual à dimensão de V, que é o domínio dessa aplicação linear, certo? Então essa daqui é a identidade, né, do teorema da dimensão, ou em alguns lugares você encontra também como teorema do núcleo e da imagem, tá? Então bem, essa daqui é a definição, né? Na verdade a definição é o enunciado, né, do teorema. O teorema é esse daqui, e a gente tem essa igualdade aqui sendo verdadeira dadas essas condições. Então a gente viu também esse exemplo bem simples, né, que era da transformação identidade. Então, só para verificar como essa igualdade se verifica, tá? Então, no caso da identidade, a gente tinha que T de V era igual a V para todo V pertencente, né, ao seu domínio, onde essa T ela sai de V e chega no próprio V, tá? Então, se você está no espaço de dimensão finita aí, ela é injetiva, já foi verificado que ela era injetiva, né? Então, o núcleo é só o zero, então sua dimensão é igual a zero, né? E aí, a gente sabe também que ela é sobrejetiva, né? Então, a imagem, tá, é igual, né? A imagem é igual a V, então a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Então, claramente, essa identidade, né, dimensão do núcleo mais dimensão da imagem, né, se você pegar a dimensão do núcleo de T, nesse caso, mais a dimensão da imagem, né, isso daqui vai dar somente, né, como essa parte é zero, né, então vai dar somente a dimensão da imagem, que é justamente a dimensão de V, tá? Então, nesse caso, a gente verificou. Então, nessa aula aqui, a gente vai ver alguns exemplos, digamos, um pouco mais elaborados, um pouco mais interessantes, tá? E algumas consequências também desse teorema, que é um dos mais importantes do curso de álgebra linear, ok? Então, vamos lá. Então, você vai considerar aqui essa transformação, na verdade é um operador linear do R3, tá? A definição é essa: T, né, T de x, y, z é igual a x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais 3y mais z, tá? Também.
Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui, tá? Quem é o núcleo, olhar a imagem e olhar as dimensões e verificar o teorema da dimensão, tá? Então bem, a gente quer, né, determinar aqui o núcleo, ok? Então se a gente quer determinar o núcleo de forma bem prática, né, como a gente tem aqui a lei de formação, né, a lei de formação aqui da nossa transformação, então a gente vai iguala isso a zero, tá? Ao zero do contradomínio de W, que no caso aqui também é um R3. Então a gente tem que olhar essa igualdade aqui, certo? Bem, então comparando identidade a identidade, né, a gente recai nesse sistema, porque é a primeira coordenada igual a primeira, tá? Então eu tenho isso. Depois a segunda pela segunda, então eu tenho isso. E depois a terceira aqui, né, pela terceira, que aí eu vou ter isso daqui, ok? Então bem, esse sistema é o que eu tenho que resolver então e verificar quem são para quais valores de x, y e z eu consigo resolver esse sistema aqui, tá? Então bem, se você observar, né, a solução, né, uma solução para essa equação, ela é dada dessa forma aqui, tá? Ela é dada dessa forma. Então, para isso é só você a primeira coisa, se você for tentar resolver esse sistema, você pode tentar olhar, né, para o determinante, né, tentando usar Kramer, tá? Só que quando você fizer isso, você vai observar que esse determinante aqui, ele vai dar zero, tá? Ele vai dar igual a zero, ok? Se ele desse diferente de zero, então o seu sistema era determinado, porque você tem 3 equações e 3 incógnitas. E como aqui tudo é zero, né? Seu sistema é homogêneo, a única solução seria x, y e z igual a zero, tá? Então, mas como esse determinante é igual a zero, então não é isso que acontece, ele é indeterminado. Então porque essas equações elas são múltiplas uma da outra, são combinações de alguma forma, tá? Então você observa o seguinte, você observa que quando você somar a primeira e a segunda linha, né, a primeira e a segunda equação, você obtém justamente a terceira, tá? Então, ó, quando você soma essa com essa, você encontra essa daqui, né? Neste caso. Então, o que acontece? Essa terceira equação aqui, ela não vai trazer nenhuma informação nova, tá? Então, o seu sistema, na verdade, se reduz às duas primeiras equações. Com isso, você tem duas equações e 3 incógnitas. Então, você tem mais incógnita do que equação. O que você faz? Você vai ter que escolher aí uma variável para ser essa variável livre, né? Como a gente costuma chamar, tá? Vai ser o seu parâmetro. Então, no caso, quase aqui de praxe, a gente escolher aqui z, tá? Então, quando você escolhe z, você tem que y é igual a menos 2z, tá? E daqui você tira x, né? X é aqui, menos 2y mais z. Só que y também você vai escrever em função de z, né? Então, como y é menos 2z, menos 2y é 4z mais z, que no caso é 5z, tá? Então, o vetor x, y, z que você procurava, ele vai depender agora do parâmetro z, onde x é 5z, né? Y é menos 2z e z é z. E sobre z você não tem nenhuma restrição, ele pode ser qualquer número real, tá? Então, como a gente já viu, a gente pode escrever que o núcleo é dessa forma. Quando você também coloca o z em evidência, fica dessa forma. Ou então você pega apenas esse vetorzinho que aparece aqui e escreve como gerado dele, tá? Então as três formas estão corretas, tá? E daí
você tem ainda uma informação, né? Como seu núcleo é gerado por esse único vetor, você tem que a dimensão do n de t ele é igual a 1, tá? Outra forma também de você olhar é o seguinte, a quantidade de variáveis livres que você tem. Quantas variáveis livres você tem? Eu só tenho uma variável livre, tá? Que é, no caso, z. Então, se eu só tenho uma variável livre, então é porque esse meu conjunto ele tem dimensão 1. Se eu tivesse duas variáveis livres, teria dimensão 2. Se tivesse três variáveis livres, dimensão 3 e assim por diante, tá? E da mesma forma, se eu tivesse aqui, né, mais vetores na hora de escrever o gerado, né, então também aumentaria a dimensão. A quantidade de vetores que aparecer aí é a minha dimensão, ok? Então, até agora, o que a gente já tem, né? A gente tem que a dimensão do núcleo é igual a 1, certo? Pelo teorema da dimensão, o que a gente tem? A gente tem que dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. No caso, o V aqui é o R3, então a dimensão do R3 é 3. A dimensão do núcleo a gente acabou de encontrar, tá? Então, aqui ainda a gente só não sabe a dimensão da imagem. A gente não sabia, né? Porque a partir de agora a gente sabe que a dimensão da imagem é 3 menos 1, que é 2, tá? Observe o seguinte, a gente não sabe nem quem é o espaço ainda, né? O espaço dado pela imagem. Mas a gente já sabe a dimensão dele, tá? Então, observe, a gente não sabe nem quem é o conjunto, mas a gente já sabe a dimensão, tá? Por meio desse teorema aí de dimensão, tá? E claro, a gente utilizou isso porque V, que é o R3 aqui, tem dimensão finita, tá? Que é uma das hipóteses, ok? Certo. Então vamos continuar. Então agora vamos atrás de determinar quem é a sua imagem, tá? A gente já sabe que ela tem dimensão 2, mas por questão de para deixar o exercício mais completo, vamos ver como que a gente faria para determinar, tá? Então bem, aqui ó, o que a gente quer, né? A gente quer todos os elementos, que no caso seria um elemento dado da forma ABC, que ele é a imagem de alguém, né? Ou seja, que ele é a imagem de um t de x, y, z. Então a gente quer saber quando que a gente pode encontrar x, y, z, né? Quem são, na verdade, quem são os vetores ABC, tais que pode ser escrito da forma t de x, y, z, tá? Então, bem, dito isso, né? T de x, y, z, ele é dado por essa expressão. O ABC é isso. Então, aqui é o t de x, y, z, né? É o t de x, y, z, que é essa expressão aqui, tá? Então, a gente quer saber quem são os ABCs que pode ser escrito dessa forma, né? Como imagem de alguém. Então, bem, quando você olhar agora, você vai comparar coordenada a coordenada. Quando você comparar coordenada a coordenada, você vai recair, né? Você vai recair aqui nesse sistema aqui, certo? Então, primeira coordenada é A, segunda B, terceira C. E você encontra aí esse sistema, tá? Ótimo. Para resolver esse sistema, né? Então você quer saber quando que esse sistema vai ter solução, tá? Como a gente já viu antes, na hora que você somar a primeira com a segunda equação, você recai na terceira, tá? Só que quando você soma aqui essas duas, né, você vai ter x, vai lhe dar o quê? Vai lhe dar x mais 3y mais z igual a mais b, certo? Então observe, o que você tem aqui é a mais b, tá? E o que você tem aqui é c, ok?
E do lado esquerdo de cada uma delas é a mesma coisa, x mais 3y mais z. Então, para que tenha solução, você já pede exatamente que a mais b seja igual a c, certo? É uma condição, certo? Se isso daqui não acontecer, então já daria um problema. Se isso acontece, então basta você considerar as duas primeiras equações e com ela você consegue resolver sem problemas, tá? Porque você tem mais incógnitas do que equações, então você consegue resolver até com liberdade aí em Z, tá? Mas, bem, você tem que olhar o que você tem de restrição sobre o A, B e o C, tá? E isso daqui é o que vai lhe dar a resposta, tá? Porque você está interessado em descobrir condições sobre A, B e C. Então, bem, o que você vai ter, né? Aí escrevendo da forma que está aqui, é A mais B menos C igual a zero, tá? Essa daqui é a restrição. Então, a sua imagem, né? Seu conjunto de imagens são os vetores A, B, C, tal que... Aí você pode dizer, né? O A mais B tem que ser igual a C. Ou seja, você também pode escrever aqui, ó. São os vetores da forma A, B... E o C, ele é o A mais B, tá? Dessa forma, ok? Aí, onde você não tem restrição sobre A e B, tá? Não tem restrição sobre A e B. Aí, ó, você pode reescrever também de outras formas. Separa aqui o que é A, né? E o que é B. Outra forma de você escrever, né, seria quando você colocasse em evidência. Então, é A vezes o vetor 1, 0, 1 e B vezes o vetor 0, 1, 1, tá? Outra forma de você escrever é você observar justamente que esse conjunto vai ser gerado por esses dois vetores que apareceram, né? Que isso daqui é exatamente a definição desse vetor. Tá? Então, como eu já tinha dito antes, ó, como eu tenho dois vetores aqui no meu conjunto gerado, né? A minha imagem, ele é esse conjunto gerado, que eu tenho dois vetores, a dimensão é 2, tá? Outra forma de você observar é o seguinte, ó. Quantas variáveis livres eu tenho, né? Eu tenho duas variáveis livres, que no caso é A e B. Então, por esses fatos, eu consigo, novamente, que a dimensão da minha imagem é igual a 2, tá? A dimensão da minha imagem é igual a 2. O fato importante, né? O fato relevante de escrever dessa maneira, como eu já disse na aula passada, é que você consegue dizer exatamente, né, uma base para esse seu conjunto, né? Porque aí os vetores 1, 0, 1 e o vetor 0, 1, 1 é uma base para a imagem, tá? Ok? E aí a gente consegue confirmar o que a gente já sabia pelo teorema da dimensão, tá? Então, sem fazer todas essas contas, eu já sabia que a dimensão da imagem tinha que ser 2, tá? A dimensão da imagem tinha que ser 2. Então, vamos aqui a alguns corolários, ok? Vou trabalhar aqui com a hipótese, eu vou pegar, né? Vou pegar aqui T, é a transformação linear entre os espaços V e W, tá? E aí, a gente vai trabalhar com a hipótese de que V e W ele tem a mesma dimensão. Esses dois espaços vetoriais, eles têm a mesma dimensão, tá? Então, dimensão de V igual a dimensão de W. Então, isso daqui é importante. Certo? E aí, a gente viu o seguinte, que uma transformação ela era ejetora, né? Quando o núcleo era somente vetor 0. E a gente viu, né? Só um lembrete aqui,
Vou botar aqui embaixo. A gente viu o seguinte, que T é injetora quando, né, quando o núcleo de T era apenas o zero. E a gente viu também, né, um ponto foi esse, o outro ponto é que T era sobrejetora quando, né, a gente tinha que a imagem de T era justamente o contradomínio todo, que era W, tá? Certo, isso só para refrescar a memória, tá? Então, bem, o que esse resultado está dizendo? Quando eu tenho que a dimensão de V é igual à dimensão de W, tá? Que é W. Então, se ela for injetora, ela será sobrejetora. E se ela já for sobrejetora, então eu já tenho que ela é injetora. Então, a partir do momento que eu estiver com essa condição de terem a mesma dimensão, se eu por acaso mostrar que, né, ela é injetora, eu já ganho que ela é sobrejetora, tá? E se eu tiver que ela é sobrejetora, então eu já ganho que ela é injetora. Então, na verdade, eu posso até trocar isso daqui por o seguinte, né? T é injetora se somente se T é bijetora, né? Porque bijetora é quando é injetora e sobrejetora, tá? Então, bem, quando eu tenho a situação de dimensão do domínio ser igual à dimensão do contradomínio, ela ser injetora, isso é equivalente a ela ser bijetora, tá? Então, eu tenho uma informação, eu ganho a outra de brinde, tá? Ok? Por meio do teorema da dimensão, tá? Então, por que isso é verdade? Então, bem, ela ser injetora, certo? Se ela for injetora, então, lembrando que é porque o núcleo, né? O núcleo ele é somente o zero, mas o núcleo só é o zero quando a dimensão do núcleo é zero, tá? Ok? Então, bem, do teorema, agora a gente vai ver aqui a ida, tá? Na ida a gente vai supor que T é injetora. Então, eu vou ter o quê, né? Do teorema do núcleo de imagem, eu tenho que dimensão do núcleo de T é mais a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V, tá? Só que aí, ó, se eu supor que a T é injetora, né? Então, como eu já vi, isso daqui é zero. Então, o que eu estou ganhando, na verdade, é que a dimensão da imagem, né, é igual à dimensão de V. Só que eu estou supondo, né, que a dimensão de V é igual à dimensão de W, ok? Então, o que é que eu tenho? Que a dimensão da imagem é igual à dimensão de W. Só que é o seguinte, a imagem ele é um subespaço de W. Então, o que a gente tem, né? Se eu tenho um subespaço e que ele tem a mesma dimensão do meu e eles têm a mesma dimensão, então na verdade o que eu estou ganhando é que o que eu tenho na verdade é a igualdade, tá? Então o que eu tenho é que a imagem é igual a W, ou seja, a imagem ser igual a W, o que isso está me dizendo é que T é sobrejetora, ok? Que ele é sobrejetora, tá? Então, assim, eu estou verificando que se T é injetora, ela é sobrejetora. Então, ela é as duas coisas, então ela é bijetora, certo? Bem, e a volta, se ela é, né,
Celeste sobrejetora, você... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente ganhar mais espaço. Celeste sobrejetora, então, se ela é sobrejetora, o que eu tenho é que a imagem é igual a W, certo? Então, e isso me dá então que a dimensão da imagem é igual à dimensão de W. Como a gente já viu, dimensão de W a gente está dizendo que é a mesma dimensão de V, certo? Então, do teorema do núcleo da imagem, né? Então a gente tem que a dimensão do núcleo é igual à dimensão de V menos a dimensão da imagem. Só que aí, pelo que a gente acabou de ver aqui em cima, né? A dimensão de V é igual à dimensão da imagem, então a diferença entre elas é zero. Se a dimensão do espaço vetorial é zero, então é porque ele é somente o conjunto formado pelo vetor nulo, tá? No mais, isso a gente já viu que é equivalente a dizer que T é injetora. Certo? Então, bem, essa é a ideia da demonstração, tá bem? Então, quando a gente está com a situação que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, ela ser injetora é a mesma coisa dela ser bijetora, tá? Então, bem, outra consequência é o seguinte, novamente eu vou trabalhar com a situação onde o domínio e o contradomínio têm a mesma dimensão, tá? Então eu vou dizer o seguinte, se T é injetora, tá? Então a gente já viu que ela será na verdade bijetora, tá? E aí o que está dizendo nesse resultado é o seguinte, que T transforma, certo? Então T transforma base em base, ou seja, ele vai pegar uma base, tá, de V e ele levará em uma base para W, ok? Então, se B é V1, V2 até Vn é uma base de V, então os vetores T de V1, T de V2 até T de Vn será, né, na verdade, uma base para W, tá? Então, se eu tenho uma base para V, as imagens desses vetores da base formarão uma base para W, tá? Então, essa é uma maneira da gente encontrar uma base para um subespaço, tá? Então, se a gente já conhece uma base para o meu espaço V, e V e W tem a mesma dimensão e eu consigo determinar uma função ali, uma aplicação linear que seja injetiva, então eu consigo determinar uma base em W olhando apenas as imagens dos vetores da base de V, tá? Aqui eu não vou fazer a demonstração, mas não é nada complicado e vocês podem tentar até como exercício, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar também. Aí, um fato aqui, um outro lembrete, né, que a gente vai estar utilizando é o seguinte, é que se B é um conjunto com N vetores LIs, certo? Em um espaço cuja dimensão também é N, então B, na verdade, é uma base, ok? Então, se eu tenho um espaço que a dimensão é N, tá? E eu tenho um conjunto com N vetores que são LIs, então mais do que ser somente LIs, né,
esses N vetores, na verdade, é uma base, tá? Para esse meu espaço vetorial que eu estou considerando, ok? Então, fica esse lembrete que a gente sempre está utilizando, e você vai utilizar também, caso você tente fazer aqui a demonstração, você pode utilizar esse resultado que a gente já viu, ok? Então, vamos lá, adiante. Aqui temos um exemplo, tá? Então, observe, essa transformação linear, ela é do R3 no R3, tá? Então, se trata do mesmo espaço, então, como se trata do mesmo espaço, então a dimensão aqui é 3 e a dimensão aqui é 3, tá? Então, eu estou na situação onde, se eu quiser, né, eu posso utilizar o meu corolário lá do teorema da dimensão, tá? Porque no caso V e W são R3, então no mais ele tem a mesma dimensão. Ótimo. Então aqui está pedindo para a gente determinar o núcleo e a imagem, tá? Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou olhar para o núcleo, tá? Eu acho que a conta é mais direta, tá? Para você encontrar o núcleo, até porque você vai estar trabalhando com zeros. Então, bem, eu vou primeiro olhar quem é o núcleo de T, certo? Então, a gente já viu que na prática, né, a gente vai pegar ali aquela expressão que é a lei de formação, 2x mais z, e x mais y mais z, e vai igualar ao zero do domínio, do contradomínio, né, que no caso é do R3, então é o 0, 0, 0. Aqui a gente vai recair no sistema, então vai ficar x menos y mais z igual a 0, 2x mais z igual a 0, e x mais y mais z igual a 0. E aí você vai resolver esse sistema, tá? Você tem que resolver, aí você resolve de algum modo que você ache mais conveniente, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, tá? Observando esse sistema, eu vou resolver assim. Você poderia usar Kramer, por exemplo, tá? E verificar que o determinante ia dar igual a 0, por exemplo. E aí, a partir daí, como o sistema é homogêneo, tem uma única solução, então é a solução trivial, que seria x, y e z igual a 0, tá? Esse é um modo. Outro modo é como eu vou fazer agora. Eu vou somar as equações, tá? E sair eliminando aqui algumas variáveis, tá? Então, bem, se eu pego a terceira equação e subtraio a primeira, tá? Então vai ficar, então eu vou multiplicar isso daqui por menos e vou acrescentar aqui. Quando eu fizer isso, essa minha última equação, ela vai ficar o quê? Vai ficar apenas 2y igual a 0. Então daí eu já tiro que y é 0, tá? Y vai ser 0. Ok? Então, o meu sistema, né? Esse meu sistema, ele vai se reduzir ao quê? Vai ficar x mais z igual a 0, né? E 2x mais z igual a 0. Ok? Porque o y já é 0. Então, agora, quando eu subtrair, né? Eu posso multiplicar essa por menos, a primeira por menos, e somar aqui a segunda. Com isso, o que eu vou obter aqui, né? Vai ficar somente x igual a 0. Ok? X igual a 0. E daí você conclui também, quando você volta lá na primeira, né? Você tem que z é igual a 0. Ou seja, x, y e z serão 0, tá? Então, sua única solução é a solução trivial. Então, o seu núcleo, na verdade, ó, é apenas o vetor 0, né? O 0 do R3. Tá? Então, daí, né, a dimensão dele é 0, tá? Ou seja, a dimensão dele é 0. Então,
E a dimensão do domínio da imagem, eles são, então, implica que T é injetiva e como dimensão de V é igual a dimensão de W, tá? Eu tenho aqui pelo teorema, né, da dimensão, ok? Que é esse daqui, ó, o primeiro, tá? Primeiro teorema da dimensão, na verdade o corolário, né? Se eu tenho as mesmas dimensões para V e para W, e se ela é injetiva, então na verdade ela vai ser sobra. Mas se ela é sobrejetiva, o que é que isso está me dando, né? Que a imagem de T nada mais é igual do que W, né? Que no nosso caso é o R3. Ou seja, você tem que a imagem, sem fazer nenhuma conta para a parte da imagem, você só fez a conta para a parte do núcleo, você encontra quem é a sua imagem, tá? Então, como ela é sobre, ela vai chegar no contradomínio todo, que no caso é o R3. Então é muito interessante essa parte, tá? Porque você encontra quem é a imagem sem fazer nenhuma conta diretamente para descobrir isso, tá? Você só fez a parte do núcleo e a partir daí, né, você usou os corolários do teorema da dimensão e você olhou que, né, ela era injetiva, então ela seria sobrejetiva, portanto teria que atingir todo o espaço, né, que no caso é o R3, ok? Então você usa seus argumentos e chega à sua conclusão, tá? Bem, aqui a gente tem uma propriedade, tá, que é a seguinte, né? Eu tenho eu tenho T, é uma transformação linear de V em W, tá? Nesse ponto, né, nessa propriedade, eu não estou pedindo que dimensão de V seja igual a dimensão de W, então aqui vai ser verdade sempre, tá? E aí eu vou pedir o seguinte, que V1 até Vn gere V, certo? Ou seja, gere o meu domínio. Então, eu vou ter que T de V1 até T de Vn, ou seja, a imagem desse conjunto aqui que eu tinha, né? A imagem dele vai gerar a imagem de T, tá? Em outras palavras, eu estou dizendo que a imagem, né? A imagem, o meu conjunto de imagem, ele é, né, formado, tá? Ele é gerado pelos vetores, tá? Pelos vetores T de V1, T de V2 até T de Vn, onde esses V1, V2, Vn, eles geram o meu espaço V, tá? Qual a diferença desse caso para esse, tá? Então, aqui eu estava pedindo o quê, né? Eu estava pedindo que tivesse dimensão, tá? Dimensão de V igual a dimensão de W, que T fosse injetora, ok? E eu também estava pedindo que B, né, que é V1 até Vn, fosse uma base, tá? E aí eu ganhava que o T de B, né, que é T de V1, T de Vn, eu ganhava também que ele era uma base. Eu pedia mais e ganhava mais. Então aqui, ó, eu estou pedindo menos, eu estou pedindo apenas que esse conjunto gere V, eu estou pedindo menos. Eu não estou pedindo que T seja injetiva e eu também não estou pedindo que dimensão de V seja igual a dimensão de W, eu estou pedindo menos e é esperado então que eu vou ganhar menos, né? Eu vou ganhar também que T de V1, T de V2 até T de Vn apenas gere, tá? Então é isso que eu tenho. Mas aí você ganha, né? Uma cara, mesmo assim você ganha uma cara para o seu conjunto imagem, tá? Então essa eu creio que seja a forma mais eficiente de você encontrar o seu conjunto imagem. Você procura
um conjunto que gere V, tá? Então, o mais fácil é você pegar logo uma base. Então, você pega uma base de V e olha apenas as imagens deles, tá? E a partir daí você tem quem seria o seu conjunto de imagem, tá? Pode correr o risco de a quantidade aqui que você está utilizando seja maior do que você precisa, tá? Mas, caso você perceba alguns vetores que sejam LDs, você pode ir diminuindo essa quantidade, tá? Mas gera, não necessariamente é uma base. Ele gera, tá? Vou até colocar aqui. Tá? Então, esse conjunto aqui ele gera a imagem de T. Mas não necessariamente, né? É uma base, tá? Uma base da imagem de T, ok? Então, só uma observação aí, certo? Bem, então, seguindo, vamos lá. Aqui nesse exemplo, eu tenho agora o que? Eu tenho uma transformação linear, sai do R3 para o R2, tá? Aí, foi dito o seguinte: T de E1 é igual ao vetor 1, 2, tá? Foi dito que o T de E2 é igual a 0, 1, tá? E o T de E3 é igual a menos 1, 3, tá? Então aqui eu faço só a lembrança: E1, E2 e E3, ele é a base canônica do R3, tá? Então E1, ele é o 1, 0, 0, o E2 é o 0, 1, 0, e o E3, ele é o 0, 0, 1, certo? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. O 1 vai só se deslocando ali da esquerda para a direita, tá? Então, bem, observe o seguinte, tá? Um ponto dificultador aqui nessa questão é que não foi dada a lei de formação, tá? Não foi dada a lei de formação da sua transformação linear. Então, bem, porém, ele foi dito, né? Foi dada a imagem de alguns vetores, né? Que é o E1, E2 e o E3, que são vetores muito bons, né? Que eles são a base do R3. Então, você não conhece você não conhece a lei de formação da sua transformação linear, mas você conhece a sua transformação sobre uma base. Então, isso já é o suficiente para você conhecer, tá? A sua transformação linear em todo o espaço. Então, o que é que você vai fazer, né? O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar, a gente já usou esse argumento, tá? Então, você tem que escrever o seu vetor que você quer, que no caso é x, y, z, né? X, y, z, como combinação linear, tá? De forma geral, né? De forma geral, você teria que pegar um vetor v, escrever como combinação linear desses elementos da base. Dizer que é v1 mais b, v2 mais c, v3, tá? V1, V2, V3 seria a base e V seria o vetor genérico. Nesse caso aqui, ó, você tem que escrever o x, y, z como sendo A, quem é a base? É 1, B é 2, mais C é 3, tá? Então, bem, só que, como essa base é a base canônica, essa continha aqui que você faz é uma continha bem simples já, né? Porque é A vezes 1, 0, 0, mais B, 0, 1, 0, mais C, 0, 0, 1, tá?
Então, quando você multiplicar e somar, isso vai ficar A, B, C. Quando você comparar, ó, então o A, na verdade, é X, o B é Y e o C é Z, tá? Então, ó, quando você tinha aqui, você descobre quem é esse A, esse B e esse C. E é o que está escrito aqui, ó. O A é X, Y é B e o C é Z, tá? Então, a partir do momento que você faz isso, você pode aplicar T, né? Você pode aplicar T aqui, ó, dos dois lados, ok? E aí, o que é que acontece, né? Você usa aquela propriedade lá, que a gente viu, vou botar bem aqui embaixo, que era o seguinte, T de AV mais BU é igual a AT de V mais BT de U, certo? Aquela que até a gente diz assim, que você pode quebrar as somas e tirar as constantes, tá? Então, no caso aqui, x, y e z, elas são números, então elas trabalham como constantes. Então, você pode tirar elas para fora de t, certo? O seu vetor aqui é o E1, o E2 e o E3. O x, o y e o z, né? Eles são números. X é um número, y é um número e z é um número. Então você pode tirar assim da sua transformação linear. Então, bem, com isso, então você vai substituir, ó. Quem é o t de E1? Foi dito aqui na questão, ó. T de E1 está aqui, certo? O t de E2 foi dito, está aqui. E o t de E3, ó, foi dito também, tá? Então, é o que aparece aqui. Então, a partir daí, você só multiplica, tá? Então, quando você multiplicar aqui, ó, vai ficar x, 2x, mais 0y, mais menos z, 3z. Aí, você vai somar tudo. Então, nas primeiras coordenadas dá x, mais 0 menos z. Então, vai ficar x menos z. E na segunda coordenada vai ficar 2 mais y, mais 3z. Então, é o que você tem aqui, tá? Então, na verdade, o que você acabou de encontrar, né, foi que t de x, y, z é igual a x menos z, 2x mais y mais 3z, ok? Então, isso daqui é só para poder superar a dificuldade, tá? Que não foi dada a lei de formação, ok? Não foi dada a lei de formação, então isso daqui, digamos que é uma conta preliminar que você teria que fazer para descobrir a lei de formação da sua transformação linear. A partir de agora é que a gente vai olhar diretamente para essa parte aqui, né? Que é determinar o núcleo, tá? Determinar o núcleo e determinar bases e verificar se ela é injetora, tá? Então, bem, a gente acabou de descobrir a lei de formação, então vou deixar aqui em cima, tá? Então, se a gente quer descobrir o núcleo, então a gente vai ter que pegar e igualar essa expressão aqui, né, a zero. Quando a gente igualar isso daí a zero, então a gente vai recair, né, nesse sistema aqui, ok? A gente vai recair nesse sistema aqui. Então a gente tem o que aí, né? A gente tem um sistema com duas equações e três incógnitas. Então, de cara, a gente já vai ver que a gente não consegue, né? Não é um sistema determinado. A gente tem mais variáveis do que incógnitas. Então, a gente já vai tratar de colocar aqui, escolher a variável z para ser nossa variável independente, tá? Nossa variável livre. Então, dessa expressão aqui, ó, x, né, a gente já vai resolver, dependendo de z, da seguinte forma: x tem que ser igual a z, tá? Daqui, você vai ter o quê? Que y vai ser igual a menos 2x, né? Só que x agora é igual a z, então é menos 2z. E ali a gente vai ter menos 3z, então vai ficar menos 5z. Então, fazendo isso, né, você consegue resolver x e y
Só que dependendo da sua variável livre que você escolheu para ser a z, tá? Então, com isso você buscava x, y, z e você encontra, né, na verdade, ó, x, que no caso é z, y, que é menos 5z, e z, que é o próprio z, tá? Então, tá aqui. Então, seu núcleo serão os vetores dessa forma, onde z é um número real. Aí você poderia escrever também, colocando o z em evidência, aí fica 1, menos 5 e 1, certo? Onde z é real. E você pode enxergar também que isso daí é justamente o espaço gerado por 1, menos 5 e 1, tá? Ok? Então, você pode olhar, ó, como eu já disse, um modo de você ver a dimensão agora é olhar a variável livre. Ó. Você tem apenas uma variável livre, tá? E isso já lhe indica, então, que a dimensão desse núcleo é 1. Então, e outro modo, ó, você só tem um vetor aqui, tá? Você tem um vetor aqui, então ele vai ter dimensão 1, certo? Não tem como esse daqui ser LD, né? Só tem um vetor, então ele é LI, então a dimensão desse gerado aí é 1, tá? Bem, então você acabou de encontrar que a dimensão de n é igual a 1, certo? Bem, certo. Então, como a dimensão é igual a 1, no exercício também pediu ali a base, né? Pediu para você fazer uma base. Então, você pode fazer uma escolha particular, né? Uma escolha particular para essa sua variável livre, né? Que é z igual a 1. Mas quando você faz z igual a 1, é justamente esse vetor aqui que você encontra, tá? Então, na verdade, você pode escolher, né? Que você pode escolher a base para ser justamente esse vetor 1, menos 5 e b, tá? Então, o vetor 1, menos 5 e b é base de n de t, tá? Então, tem dimensão 1, só tem um vetor na base, certo? E aí, como o núcleo não é somente o zero, então essa t, ela não é, tá? Ela não é injetora, certo? Não é injetora, ok? Deixa eu ver. Então, a gente já viu quem era o núcleo, a gente já viu quem era uma base, tá? E a gente já viu que ela não é injetora, tá? Aqui, a gente tem o seguinte, a gente não pode usar diretamente aquele corolário lá, né? Ok? Não pode usar diretamente o corolário, até porque V e W aqui, eles têm dimensão diferente, né? V o R3 tem dimensão 3 e aqui a gente tem dimensão 2 para o W, que é o R2, tá? Mas vamos olhar diretamente para o teorema, né? Não olhar o corolário. O que que a gente tem? A gente tem que dimensão de n de t é igual, mais a dimensão da imagem de t. Isso daqui vai ser igual à dimensão de V, certo? Dimensão de V, que no caso é o R3, ok? Então, ó, a gente acabou de ver que isso daqui tem dimensão 1. Aqui, a gente vai ter dimensão 3. E aqui a gente tem a dimensão da imagem, tá? Então, o que a gente ganha, na verdade, é que a dimensão, tá, da imagem é igual a 2. Legal. Então, a dimensão da imagem é 2. Muito bem. Mas olha aqui o seguinte. Quem é o contradomínio, né? Quem é W? É o R2. E aqui W é igual ao R2. A gente já viu, ok? Só que a imagem de T é um subconjunto do R2, que é W, né? Então,
a imagem é um subconjunto do R2 e eles têm a mesma dimensão, tá? Então, o que que isso implica? Que na verdade eu tenho uma igualdade, tá? Ou seja, novamente, sem fazer contas diretamente para encontrar quem é a imagem, tá? A gente descobre o quê? Que a imagem é todo o espaço, tá? Então a gente tem que T é sobrejetora, ok? T ela é sobrejetora, tá? Então aqui, ó, a gente tem que ela não é injetora, mas ela é sobrejetora, tá? Então, a gente acaba, né? A gente acabou resolvendo aqui o item B de um modo diferente, tá? Apenas utilizando o teorema da dimensão. Então, esse é um dos modos que eu acho mais legal de você usar o teorema da dimensão para resolver exercícios desse modo, tá? Que é justamente desse modo, né? Você olhar as dimensões e verificar, né, se a dimensão da imagem que você encontra é justamente a dimensão do domínio, e daí você já ganha uma sobrejetividade, tá? Ok. Outro modo de você encontrar, tá? É você utilizar essa propriedade que a gente viu aqui, certo? Essa propriedade que a gente acabou de olhar aqui. Então, a gente pode pegar o quê? Um conjunto que gera o domínio e olhar justamente que as imagens deles irão gerar sua imagem de T, tá? Então, ó, como eu estou pegando T do R3 para o R2, eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui os vetores E1, E2 e E3, que é justamente um conjunto que gera o R3, porque é uma base, né? Então, a minha imagem, ó, ela é gerada pela imagem de E1, de E2 e de E3. Então, o que é que eu tenho que fazer, né? Eu teria que calcular, mas foi até dado, né? Quem era o T de E1, T de E2 e T de E3. É o vetor 1, 2, 0, 1 e menos 1, 3, tá? Então, ó, só foi colocado 1, 2, 0, 1, menos 1, 3, ok? Então, meu espaço, o meu conjunto imagem de T, ele é o gerado por esses três vetores aqui, tá? Mas aí você olha e diz assim, professor, mas você acabou de me dizer que ele tem dimensão 2 e aqui eu tenho 3 vetores, né? Isso não é um problema? Não, né? Porque esse daqui, ele está dizendo que ele é gerado por esses 3 vetores. Mas não necessariamente esses 3 vetores são uma base para esse meu conjunto. Por quê? Porque eu posso ter que esses vetores sejam LIs, tá? Ou, perdão, sejam LDs. Eles não necessariamente são LIs, ok? Então, ó, novamente, aqui, agora que se utilizou, né, o teorema da dimensão e mostrou que tinha dimensão 2. E aí, pegou e, como teria dimensão 2, a imagem seria o próprio R2, tá? E, assim, você teria que ela seria sobrejetora, tá? Então, se ela é sobrejetora, para você escolher uma base, na verdade, você pode escolher qualquer base do R2, tá? Mas aqui, ó, a situação dos 3 vetores que você tinha, né? A situação desses 3 vetores é porque eles são LDs, tá? Eles são LDs. Por exemplo, se você pega esse daqui multiplicado por menos 1, tá? E depois você pega esse e multiplica por 5, o resultado você encontra esse vetor aqui, tá? Então, na verdade, esse mesmo espaço aí, ele é só o espaço gerado por esses dois, tá? Você pode eliminar um deles porque esse terceiro é a combinação linear dos dois primeiros, por exemplo, tá? Então, aqui sim, esses dois formam uma base, você pode olhar que eles são LIs,
né? São LIs e gero, então são uma base. Então é uma base que tem dois vetores. Mas, da mesma forma, você poderia pegar qualquer outra base, né? A partir do momento que você viu que a imagem de T é o R2, então qualquer base do R2 é base da sua imagem. Inclusive, se você pegasse o canônico, né? A base canônica do R2, que é um... Ops, perdão aqui. Também é base, tá? Ok? Certo. Então, vamos falar agora um pouco sobre isomorfismos, certo? Sobre isomorfismos. Bem, chama-se isomorfismo do espaço vetorial V no espaço vetorial W uma transformação linear que é bijetora. Então, isomorfismo é a transformação que é bijetora, certo? Então, isomorfismo, a gente tem o quê? Que o isomorfismo, fazendo aqui, o isomorfismo é a transformação linear bijetora. Ok? E aí, a gente também chama que, quando a minha transformação linear é de V para W, então os espaços, né, são isomorfos. São os espaços do isomorfismo. Tá? Então, isomorfismo é a transformação linear bijetora, tá? Então, e os espaços dessa transformação linear, eu digo que eles são isomorfos, tá? Então, isomorfismo é a transformação, e isomorfo são os espaços do isomorfismo, tá? Então, bem, por exemplo, aqui eu tenho T, que é do R2 no R2, certo? Então, isso daqui é um isomorfismo, né? Essa transformação em isomorfismo, então eu estou perguntando se esse T, ele é bijetora, tá? Então, eu estou perguntando isomorfismo é uma transformação linear que é bijetora. Então, eu estou perguntando se essa transformação linear ela é bijetora. Então, a pergunta é, T é bijetora, né? Em outras palavras, é isso que eu estou perguntando, ok? Então, bem, se você observar, ó, domínio e contradomínio é a mesma coisa. Então, em particular, a dimensão é 2 e a dimensão também é 2, ok? Então, eu estou na situação que eu posso utilizar aquele corolário lá do teorema da dimensão, porque dimensão de V é igual a dimensão de W, que nesse caso é igual a 2, tá? Então, basta eu mostrar que ela é injetora, então daí eu ganho que ela é sobreinjetora. Então, vamos voltar um pouco aqui, só para a gente relembrar, né? Então, tá aqui. Se eu tô aqui, ó, com a dimensão de V igual a dimensão de W, então basta eu olhar se ela é injetora, eu ganho que ela é bijetora, tá? Então, basta eu mostrar o mais simples, tá? Isso daqui eu já tenho, então eu só vou mostrar o mais simples, que é que ela é injetora, e daí eu já ganho que ela é bijetora, tá? Certo, então vamos lá, tá aqui. Então, como que eu faço para mostrar que ela é injetora, né? Para mostrar que ela é injetora, eu vou olhar que o núcleo é igual a zero. Então, o núcleo ser igual a zero, eu só vou igualar aquilo ali, que são a zero, né? Dois y igual a zero, tá? Aqui eu vou fazer de um modo diferente, eu já comentei duas vezes e não fiz ainda, que é usar Kramer, tá? Então, se eu for usar Kramer para resolver isso daqui, ó, 3, 2. Então, só que Kramer, ele só vai me dar uma resposta definitiva se for zero, aí eu sei que mas bem, ó, aqui vai dar o determinante aqui, ó, vai dar 4, né?
menos 3, certo? Então, isso daqui, ó, é igual a 1, que é diferente de 0. Então, como esse determinante é diferente de 0, por grama eu tenho que o sistema é determinado, tá? Então, se esse sistema ele é determinado, então ele só possui uma solução. Como o sistema é homogêneo, essa única solução é a solução trivial, que é x igual a 0 e y igual a 0, tá? Ou seja, se x é igual a 0 e y é igual a 0, eu tenho que meu n de t é somente o vetor nulo do R2, tá? Que implica que t é injetivo. T é injetivo. Como T é injetivo, e eu tenho a condição aqui, né, das dimensões serem iguais, pelo meu corolário, tá? Então, pelo corolário, eu tenho que ela é bijetora, tá bem? Então, mais uma vez, usando o teorema do núcleo e da imagem aqui para resolver uma questão, tá? Então, vamos aqui mais uma vez. Então, observe o seguinte, eu vou olhar, né, agora para essa transformação linear, ela sai de P2. Quem é P2, né? Relembrando, P2 é o espaço dos polinômios, tá? Que tem grau menor ou igual a 2, tá? Então, P2, polinômios de grau menor ou igual que 2. Então, de P2 ao R3, tá? Então, lembrando, né? A dimensão de P2 é 3, tá? A dimensão do R3 é igual a 3. Então, a partir de agora, sempre que você pegar uma transformação linear, uma das primeiras coisas que você vai fazer é olhe a dimensão do domínio e do contradomínio, tá? Para a partir daí já saber se você pode utilizar aqueles corolários lá do teorema da dimensão ou não. Então, você já olhe, já fica atento, tá? Então, bem, aqui está perguntando, né? Está pedindo para verificar, na verdade, que isso também é um isomorfismo, tá? Então, a gente tem que mostrar, na verdade, o quê? Que T é isomorfismo. Está perguntando se T é bijetora, né? Essa é a pergunta. Bijetora. T é bijetora? Né? T é bijetora? Então, é isso que a gente vai verificar, tá? Bem, então, como a gente acabou de ver, que a gente está na situação, né, onde o domínio e o contradomínio têm a mesma dimensão, basta a gente utilizar, né, vamos usar o corolário do teorema da dimensão e assim basta verificar que T é injetora, né? Isto é, que o n de T é apenas vetor nulo, tá? Então, bem, como que a gente pode fazer isso? Então, vamos olhar, né? Vamos, aqui é A mais B, B menos C, igualado a 0, 0, 0. Então, isso daqui você tem um sistema A igual a 0, A mais B igual a 0, B menos C igual a 0, tá? Então, daqui você tem, ó, que A é 0. Como A é 0, daqui você já tem que o B é 0. Como o B já é 0, né? Você vai ter só que menos C é igual a 0, ou seja, C é igual a 0. Então, você tinha um polinômio, né? Que ele era da forma AT ao quadrado mais BT mais C. Só que aí você achou que o A é 0, mais B também é 0 e o C é 0. Ou seja, esse daqui é o polinômio nulo, certo? Ou seja, seu n de t só tem o polinômio nulo, que é o zero do domínio, que é o zero de P2, tá? Então, como ela é
o núcleo só tem o 0, ela é injetora, pelo teorema do núcleo da imagem, como dimensão de V é igual a dimensão de W, nesse caso, então T já é bijetora, tá? Então, T é bijetora. E, né, como conclusão, vou colocar aqui de outra cor, né, T é bijetora. Ok, a gente já verificou isso. Então, T é o isomorfismo. E aí, como tem o isomorfismo, os espaços P2 e R3, né, a gente diz que eles são isomorfos. A gente já tinha utilizado essa expressão de isomorfos para sempre que tivessem mesma dimensão, tá? Mas a gente não tinha falado de isomorfismos, mas já tinha falado de espaços isomorfos quando tem mesma dimensão. Então, na verdade, sempre que eles têm mesma dimensão, eles são isomorfos. Mas agora a gente introduziu também a questão dos isomorfismos, tá? Então, bem, aqui o nosso último exemplo é que a gente está saindo do R2, tá? A gente está saindo aqui do R2 e no subespaço W, que é o subespaço do R3, x, y, z, onde z é 0, tá? Que na verdade é como se a gente estivesse olhando o R2 e olhando o plano x, y dentro do R3. Então, uma coisa era você olhar aqui o R2 e a outra coisa, né? E a outra coisa é você olhar... Não tá legal. É você olhar... Certo? Aqui você tem Z, X e Y. Você olhar esse plano X, Y, tá? Então, aqui você está olhando o R2 como espaço todo, e aqui você está no espaço do lado direito, você está no espaço tridimensional, mas você olha só o plano XY, tá? Então, ele está falando que você olhar o R2, que é um espaço só bidimensional, e você olhar o plano XY dentro do R3, esses dois espaços são isomorfos, tá? Então, esses dois espaços, eles são isomorfos. Só que, a priori, não é dada, né? Ele só pergunta, esses espaços são isomorfos? E a pergunta só é essa, né? Então, para eles serem isomorfos, um ponto você teria que ver a dimensão entre eles, né? Então, a dimensão do R2, a gente já sabe que é 2. E a dimensão de W, né? A dimensão de W, você pode verificar o seguinte, né? Que W você pode escrever do seguinte modo, ó. W, ele é igual aos vetores, né? X, Y e 0, onde X e Y você não tem problema com eles. E aí você vê, ó, você tem duas variáveis livres, tá? Então, como você tem duas variáveis livres, então a dimensão é 2. Então, olhando a dimensão, né? Dimensão da R2 é 2, dimensão de W é 2. Então, esse é um modo de você verificar que eles são isomorfos, tá? Esse é um modo de você verificar, porque eles têm a mesma dimensão. Outro modo, tá, de você verificar é você olhar, determinar uma transformação linear que seja bijetora entre os dois espaços, tá? Então aqui, ó, a transformação mais natural de você olhar é uma transformação que sai, tá? Do R2, como foi dito ali, em W, que ele pega, né, onde o T de x e y, você manda no x e y 0, tá? Ok? X, y, 0. Então, você tem que verificar que essa transformação, que ela é injetiva e que ela é sobrejetiva, tá? Ok? Então, por exemplo,
para ela ser injetiva, né? Para ela ser injetiva, então você vai pegar o que? X, Y, 0 igual a 0, 0, 0. E você tem que ver que o XY, né, é igual a 0. Então, daqui você vai ter o que? Que X é 0, Y é 0 e 0 é igual a 0. Ou seja, X é 0 e Y é 0. Então, o vetor que você tinha, que era XY, né, que é o que está aqui, então ele é apenas o 0, 0, daí T é injetora, certo? Injetora ou injetiva. Para você mostrar que ela é sobrejetora, né? Então você tem que pegar dado, né? Qualquer vetor A, B, 0 pertencente a W, você tem que mostrar que existe, né, algum vetor V pertencente ao R2, tal que T de V é igual a B, 0. Só que basta você pegar V como sendo vetor AB, porque daí T de AB, pela definição, é AB, 0, como você queria, certo? Então daí ela é bijetora. É um modo de você verificar também. Cada a gente fez verificando diretamente, tá? É ok? E aí outro modo, né? Caso você não quisesse, ó, como você já verificou que dimensão de R2 e dimensão de W é igual a 2, a partir do momento que você viu que ela era injetora, pelo corolário do teorema da dimensão, você já ganha que ela era bijetora, tá? E aí, essa segunda conta aqui, ó, já seria desnecessária, tá? Se você utilizar esse fato. Então, é só argumentar e você deixa de fazer contas, tá? Então, essa é, assim, um dos fundamentos de álgebra linear, é você utilizar ideias, né? Argumentos, para você poupar de fazer contas, tá? Então, por hoje, que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Então, a gente deu uma forçada ali no teorema, no enunciado do teorema da dimensão. A gente viu alguns exemplos ali mais elaborados, verificando aquela igualdade, tá? A gente viu, né, corolários, que era o primeiro corolário, né? Que diz o que? Quando a gente, dimensão de V é igual a dimensão de W, então se ela é injetiva a gente já ganha que ela é bijetora, tá? O outro que se a gente continuar na mesma condição, dimensão de V é igual a dimensão de W, se ela é injetora, então transforma base em base. A gente viu que um modo da gente descobrir quem é a imagem, né? Basta a gente pegar um conjunto que gera o domínio, que gera V, e a imagem desse conjunto vai estar gerando a imagem de T, tá? E o que seriam, né, os isomorfismos, espaços isomorfos, e como que o teorema da dimensão vai nos ajudar, né, a simplificar contas em todas essas situações, tá? Então, era isso, e até a próxima aula, espero que tenha ficado claro.